naquele dia eu chorei dentro do estúdio em fazer as falas. Para mim foi um momento marcante. Bom, como você sabe, todos os papos são aqui muito especiais e hoje não seria diferente, porque eu tô aqui com um amigo de um amigo, que é o Felipe Maia. Tô aqui com o Orlando Vidiani. E aí, Orlando, tudo bom? Tudo bem, Vitor. Como é que tá? Tudo bem. Obrigado por você ter aceitado o convite, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, né, a generosidade e o carinho, né, em me convidar para poder falar da minha profissão, dessa arte mágica que eu faço há tantos anos, né? Aproveitar e mandar um carinho especial para o meu amigo Felipe Maia, que desde que ele vem para São Paulo, a gente sempre sai, ou vai jantar, ou vai almoçar, como foi da última vez, para trocarmos ideias, né? Para falarmos da nossa profissão, das coisas que estão acontecendo dentro da nossa profissão. Então, é muito interessante. Então, fica um carinho meu especial ao Felipe, ao pai dele, ao seu Felipe, a mãe, a irmã que eu conheço, todos uma família eles, muito especial. Me recepcionaram com muita elegância, com muito carinho no Rio de Janeiro, enquanto eu estive lá, parece que o ano passado. Então, fui recebido por eles lá. E o Felipe é um cara, é um filho que eu tenho aqui quando ele vem para cá em São Paulo. Então fica aí o meu registro especial para o meu amigo Felipe Maia. Agora, Orlando, é o seguinte, muita gente que vem aqui, ator, roteirista, dublador, né, que são pessoas que às vezes eu costumo trazer que tem já muitos anos de experiência, e o pessoal começa depois de um tempo, que é normal, a esquecer das coisas que já fez. E com você não é diferente. Sim. Agora eu queria saber o seguinte, quando é que começa a esquecer? Depois que fez umas 20 dublagens ou depois que passa de 200? Você sabe que isso vai, como você mesmo colocou, acho que vai de pessoa para pessoa, né? Eu comecei minha carreira com 8 anos de idade, cantando. Entre algumas coisas que eu faço, eu também canto, né? Canto, componho músicas hoje, né? Que eu tenho uma área especial da minha vida e que eu me dedico a isso. E eu comecei com 8 anos. Então, algumas coisas eu lembro, tipo de quando eu comecei e tal. Ao longo dos anos, não posso te precisar mais de tudo aquilo que eu fiz. Então, muitas coisas os fãs me mandam, porque são 63 anos. Então, 63 anos... De carreira. De carreira, né? Então, eu acredito que ali aos 50... 55, começou a esquecer. Você acaba esquecendo de algumas coisas que você é lembrado, né, na medida do possível, de tudo aquilo que você fez. Então, eu tenho ao longo da minha carreira as fases, né, em que eu atravessei, em que eu pude fazer algumas coisas, né, em que eu comecei cantando, depois atuando como radioator, né? Uhum. Pessoas mais antigas daqui podem lembrar da Rádio São Paulo, né? É onde eu fui aprovado lá num teste com mais de 500 crianças, né? E isso em 61, para fazer radionovela. Radionovela. Exatamente, porque a Rádio São Paulo era exatamente o que é hoje, né? Vamos dizer assim, uma Rede Globo das novelas, né? Uhum. Então o pessoal curtia muito as novelas de rádio, né? Então eles fizeram um concurso com crianças. Eu fui nessa chamada, minha mãe sempre me levando pela mão, né? E eu não queria ir. Gozada, né? Como são essas coisas pra gente, né? Uhum. Meu foco era brincar, era jogar bola, né? Que eu jogo até hoje, sempre gostei, né? Esse é um hobby que eu tenho na minha vida, né? Mas eu não queria. Não, você vai lá, vai fazer. E eu fui para fazer o teste, fiz o teste da Rádio São Paulo. E com o Mário Jorge, meu eterno amigo, né, que não se encontra mais entre nós, mas foi anos mais tarde, eu fui dirigir o Mário Jorge. Você vê como é que são as coisas, né? E lá, ele que me dirigia nas novelas. Eu era criança, sentávamos numa mesa longa lá para poder ensaiar as novelas, e era ao vivo, né? E eu subia numa cadeira para poder fazer as radionovelas. Para alcançar o microfone. Exatamente. E qual não era o que acontecia comigo, hoje eu lembro, dou risada, é claro, que você sabe que na radionovela os ruídos, né, as trilhas, essa coisa toda era feita atrás de mim na hora, o cara caminhando, fechando uma porta, subindo uma escada, fazendo ruídos, né? E eu ficava encantado com aquilo, ficava olhando para trás, olhando o cara trabalhar. Aí eu tinha que dar minha fala, os caras tinham que ir lá e me dar um cutucão para eu poder falar a fala, porque eu ficava criança, né? 11 anos de idade.
Você ia imaginar, eu queria ficar vendo o cara fazer aqueles, né, os ruídos, né, o barulho, ver exatamente a diferença de como ficava aquilo no ar. Então comecei minha carreira muito cedo. Então comecei cantando aos 8 anos de idade, num programa chamado Clube Papai Noel, apresentado por um cara chamado Homero Silva, que tem uma história muito longa. Quem quiser é só entrar aí para poder ver como é que começou esse programa. E dali começou a minha trajetória. Da Rádio São Paulo me viram fazendo radionovela, e o cara falou, pô, esse garoto aí tem... E estavam começando a fazer testes de dublagem no Brasil. Né? E aí me chamaram para fazer teste de dublagem no Brasil. Agora, você é amigo, então, porque você falou de radionovela, da Ivete Jaime, porque ela veio aqui também falar de radionovela. A radionovela. Então, eu fiz muita radionovela. Da radionovela, eu fui fazer teste também para dublagem. E foi onde eu fui aprovado. Eu me lembro que eram 39 crianças, eu passei também em primeiro lugar e comecei a dublar a primeira série da minha vida chamada Denis o Pimentinha, que é Denis o Travesso, né? Que todo mundo conhece. Que era o filme, era série tipo live action, não era o desenho ainda, né? Não. Então, inclusive, parece que o ator morreu ano passado. E do que fazia o Pimentinha. Né? Eu vi e falei, puxa vida, quanto tempo. Eu tô aqui ainda, né? E nós tínhamos praticamente a mesma idade. Agora, você e a Ivete dublaram um filme em comum, que é um filme que você mais fala sobre ele, então a gente nem vai conversar tanto sobre ele aqui, mas que é o De Volta pro Futuro. Que ela também fez uma voz, a dublagem lá. Sim. Mas tem 2 filmes aqui que são 2 filmes dos meus favoritos. Um deles, com certeza, é o filme que mais marcou minha vida e é o filme favorito de todos os tempos, que eu não vi você falando tanto sobre ele, que é o Quero Ser Grande, do Tom Hanks. Esse filme, mas me marcou de um jeito... Ele é fantástico, esse filme. Toda vez que passava, eu sou viciado nesse filme. Até hoje. E ele era novo, né? Ele era novinho, o Tom Hanks. E muito bom, excelente Eu, ator. a Denise Simoneto, minha querida amiga, um beijo carinhoso para ela também, Luiz Carlos de Moraes, que fazia o dono da loja ali, né? E gozado, foi atores famosos que eu dublei, né? E para mim foi um filme marcante também, né? Só que quando você faz o trabalho, Vitor, de repente você está integrado na história, mas não sabe o alcance que isso vai ter. Como De Volta para o Futuro, que eu fiz a história de Volta para o Futuro. Se você quiser, como é que aconteceu isso na minha vida, eu te conto. Então, o filme estourou no mundo, né? Existe a fase do cinema antes e depois do De Volta ao Futuro, com os efeitos, né, especiais, que ali, o Spielberg. Eu fui ao cinema, estourou aqui no Brasil, estourou no mundo, eu fui assistir o filme, estava todo mundo falando do filme. Legendado. E eu fui com meus filhos eu tenho filhos gêmeos, e eles tinham 7 anos de idade, o Robson e o Rogério, que hoje também trabalham na área de dublagem. Que legal. Comigo, os dois. E então fomos ao cinema. Não sei ali na esquina da Avenida São João. No centro de São Paulo, com certeza. No centro de São Paulo, com o Cine Comodoro, me parece que era uma tela côncava. E não sei, eu não lembro tantos os detalhes. E eu fui assistir o filme. Subi, né, comprei, né, estava cheio o cinema, e sentei, e na minha frente sentaram-se 2 mães com umas 5 ou 6 crianças na minha frente. E eu sentei aqui e tal, a Neia, minha esposa, e os 2. E daqui a pouco começa o filme, tá, os diálogos, e as crianças começaram a virar e perguntar para a mãe: mãe, mas o que é que eles estão falando? Claro que uma criança, de repente, não sabia ler, ou com a velocidade dali, das falas ali colocadas, né, da legenda, as crianças não acompanham, né, não tem essa facilidade, com 7 anos, 8 anos de idade. E aquilo começou a me incomodar, porque a gente não conseguia focar no filme, né? E os meus filhos também incomodados também, porque nem eles sabiam, né, praticamente ler corretamente ali na hora. Então eu falei, putz, vamos sair daqui. Aí desci, bom, acabei assistindo o filme de pé, porque não tinha mais lugar. Aí eu saí de onde eu estava sentado e fui para a parte de baixo. Então assisti o filme de pé, eu, a Neia, o Robson e o Rogério. Isso foi quando estourou o filme, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio depois, 2 anos, vieram os testes. Aí eu fui chamado para fazer, porque eu trabalhava na IC naquela época. Então, fiz os testes foram feitos em São Paulo e Rio de Janeiro. E qual foi a minha surpresa? Que depois, acho que de uma semana, tal, vieram
os testes. E depois disso, eu fiquei sabendo que as escolhas da voz tinham sido feitas pelo Spielberg, lá nos Estados Unidos. Pô. Para mim, uma marca mais expressiva na minha vida, né? Na minha longeva vida de ator dublador. Então, para mim, falei, puxa vida, e fiz o filme. Mas você faz o filme, você não sabe o alcance que aquilo vai dar. Nossa, mas estourou a dublagem, né? Essa é a dublagem clássica. Depois foi feito, anos mais tarde, foi feito no Rio de Janeiro também. Mas a clássica mesmo foi a minha e a do Eleu Salvador, que também já não está mais entre nós, que fez o Doc. Então, ali depois veio o segundo, eu fiz a trilogia, veio o segundo filme, que foi o mais difícil deles, onde eu tive que fazer 4 vozes diferentes. Era do pai, da filha. Porque filho. Ele voltava, né? Ele voltava então eu tive que fazer a voz da filha, que foi uma gozação na época, né? Tem que fazer uma voz fina e uma interpretação feminina. Então, essa coisa toda mexe um pouco, né? E o pessoal se reunia no estúdio para ver eu dublar. Ele como personagem fazendo a voz feminina. Mas tudo isso é um aprendizado, né? Para a minha carreira ou para quem faz dublagem, né? Então isso é um exercício muito grande da sua faceta como ator, né? Eu acho isso fantástico. Agora, Orlando, teve um filme também muito bom, que aí é o segundo também, que eu gosto muito, mas é um filme que falam-se poucos, assim, que não é um filme que fez tanto sucesso, mas quem acompanhou muito Sessão da Tarde lembra, Águias de Aço. Nossa, Águias de Aço. Porque esse filme é muito bom, porque é um jovem piloto de caça. Exatamente, vai salvar o pai. Vai salvar o pai, cara. O ator, ele morreu também há pouco tempo, né? Sério? Eu não sabia. Passado, me parece. Esqueci o nome dele, mas é um ator... Hoje você não pode falar negro, tem que falar preto. Sim, um ator preto, excelente. Drauzio de Oliveira dirigiu o filme e dublou o ator. Se você pesquisar para mim, você vai ver Águias de Aço, o nome do ator. Luiz Gost, exatamente. Exatamente, esse ator. E o Drauzio que dublou. E eu dublei o rapaz. E eu gosto muito desse filme. Eu não consigo achar o filme para... Não assisto. Não, eu já quis mostrar para minha esposa várias vezes. A gente precisa assistir. Não acho também. Eu sei que tem uma versão meio genérica, né? Para não dizer pirata, no YouTube. Completa lá. Eu não sei se está dublada ou se está legendada. Mas tem. Eu não achei vi que tivesse na Netflix. Então, tinha que estar. Em algum lugar. Meu, esse filme é muito bom. Muito bom. Eu gostei de fazer porque era aventura, né? Falei, é sensacional. E o menino vai lá... E ele não quer, ele quer ser... eu lembro desses detalhes, tá vendo? Ele quer ser piloto. E o cara falou, não, você não tem condição de ser piloto. Não, mas eu preciso salvar meu pai. Não. Até que ele acaba roubando caça, né? Isso. Lá, mas ele vai junto com o instrutor, e aí o instrutor cai, né? Ele cai, e aí ele deixa uma fita cassete para ele ouvir. Olha, se você tá ouvindo, se você tá ouvindo essa fita é porque eu caí, e aí você tem que continuar sozinho, e ele vai sozinho, volta. Só que quando ele volta com o pai, o instrutor sobreviveu à queda, né? Ele não morreu e tal. Não lembro os detalhes, né? Mas esse filme é fantástico. Eu sempre gostei de fazer. Teve um outro que eu dublei também não lembro o nome. Olha só, é tanta coisa que eu fiz na minha vida que era um filme de ficção científica. Eu não lembro, eu juro para você que eu vou lembrar uma hora e eu te falo. Muito legal. Gattaca, o nome, mais ou menos isso. Galáctica? É Gattaca mesmo. Gattaca, é isso? É isso? Nossa, muito bom o filme. O ator eu não lembro o nome, mas eu gostei muito de fazer. Então, existem trabalhos na profissão, pelo menos na minha profissão, né, que me dá a satisfação de sair da minha casa um dia e um dia ser um carteiro, outro dia ser um lixeiro, outro dia ser um presidente. Esta é a emoção grande, né, que te dá como ator dublador. Então isso para mim é extremamente interessante para mim, na minha profissão. Isso é o que dignifica o meu trabalho. Olhando agora, o que a dublagem te ensinou para a vida? Muita coisa. Muita coisa. Primeiro, o senso de responsabilidade, que é muito importante. Eu comecei muito cedo. Né? O senso de responsabilidade me ensinou a ser uma pessoa que eu aprendi muito com a dublagem, né? Porque a dublagem ela tem várias facetas, né? Eu vim aprender mais tarde, nos vários documentários que eu dublei, que eu dirigi, sobre a história do mundo, sobre a história dos nomes dos grandes inventores, cientistas, né? Dos vilões da história, né? Como Hitler, entre outros, né? Então, você acaba aprendendo muita história da vida, né? E isso é muito importante. Então, você abastece a sua vida com informações.
Então, eu não, por exemplo, eu não tenho muito estudo. Sinceramente falando, eu não tenho faculdade. Eu me formei no ginasial naquele tempo, no meu tempo, e acabou, parceiro. Perdi meu pai muito cedo, tive que continuar trabalhando. E aí o foco foi desviado para o trabalho, né? Uhum. Mas eu aprendi muita coisa na vida, a ser uma pessoa que consigo falar bem e que eu tenho um bom português, porque para ser diretor eu tenho que ter um bom português, saber das coisas que acontecem dentro de um filme, passar as informações e, acima de tudo, ser respeitado, né? Uhum. Porque isso é muito importante. Então, a dublagem me deu esse grau na minha vida de amadurecimento dentro de tudo aquilo que eu pude colher e captar para minha formação como homem. Então, você falou do respeito, Orlando. Quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais respeitado? Ou o pessoal vai colocando os mais velhos mais de escanteio? Porque eu trouxe aqui o Oberdan, dublador também. Sim. Fez a voz do Tintim. Ah, sim. E ele... Esse desenho que eu assistia. E ele falou assim, pô, os caras refizeram a dublagem, nem conversaram comigo. E a dublagem, assim, não foi nem ele que falou, eu que tô falando. Ficou uma porcaria. E ele falou, cara, a dublagem é muito desvalorizada, tem um trabalho muito complicado. Como é que você enxerga assim? Isso, o pessoal vai ficando com mais idade, vai ficando mais respeitado ou vai sendo mais menosprezado? Eu fico com a segunda opção. Porque dentro da minha carreira, longeva carreira, quando encontro com os meus amigos, aqueles que eu dirigi, porque hoje eu estou fora, eu saí da Vox Mundi, que é onde eu dirigi, onde eu trabalhei por 23 anos. Então, eu fui diretor por 23 anos nessa área. Então, eu fui diretor de Maurício de Souza por 2 anos e meio, dirigi Mônica e Cebolinha. Eu fui para o núcleo de dublagem do SBT, onde dublavam as novelas, onde eu fiz uma novela que ficou famosíssima, Os Ricos Também Choram, onde eu fazia o papel principal. Então, e fui diretor em vários estúdios de São Paulo. Então, eu formei, ou pelo menos ajudei a formar vários profissionais que hoje estão aí dentro da área. Alguns reconhecem quando encontram comigo, né? Mas hoje a dublagem virou muito dinâmica, né? Então, infelizmente, nos poucos estúdios que ainda contêm o trabalho, né? Porque a profissão deu uma queda, tanto em São Paulo como no Rio, existe um núcleo, né? Então, existe aquela bolha, né? Onde hoje você tem em determinados estúdios, e você me escala, eu dublo, você me escala, enfim. A participação entre os próprios dubladores e atores e diretores. Então, você vê, eu dublo pouco. E eu vejo, às vezes, filmes aí em que eu poderia estar inserido, fazendo alguma voz com a minha experiência, né? Com a minha força de vontade, pelo menos, e não sou reconhecido com isso. Então, fica um lado muito negativo hoje da dublagem no Brasil, né? Então, são os núcleos, né, que se encontram em vários estúdios, né? E hoje, o pessoal preocupado muito com a IA, porque realmente tem que se preocupar, né, com a dublagem viva, eu também sou favorável a isso. Mas esquecem, né, dos grandes, não digo eu fui um grande, mas pelo menos daqueles profissionais que contribuíram bastante para o envolvimento e o engrandecimento da dublagem no Brasil. Mas por que acontece isso? É porque vira uma panelinha, é isso? Ah, sim, claro. Eu não quis dizer isso, mas você já colocou o termo certo. Existe muito isso dentro dos estúdios. Então, é aquela coisa, né? Você vai lá ver uma tabela na escala, então tá lá o diretor escalado aqui, o dublador escalado aqui e vice-versa. Então eu escalo, você dubla, eu te escalo. Sabe essa coisa? Uhum. Então sobra muito pouco espaço para as pessoas que estão em casa ainda e que ainda estão aptas, né, a poder exercer a profissão. E eu confesso a você que eu encontrei, depois que eu saí de uma estabilidade financeira, porque eu era diretor de um grande estúdio em São Paulo, as coisas se complicaram. Então, hoje você tem, ninguém lembra. Porque você dirigiu muito tempo no estúdio, então você não é muito lembrado. E, além disso, como eu te disse, né, as panelas vão se formando dentro dos estúdios e você praticamente vai ficando à margem. Então, é um mal da dublagem, né, o não reconhecimento dos atores que podem ainda te entregar alguma coisa dentro do trabalho. Isso é muito maluco, porque, teoricamente, para mim, quanto mais tempo você tá naquela profissão, atuando, mas você deveria ter um reconhecimento e não o contrário, né? Sim. Mas eu vejo isso não só na profissão do dublador, mas também na profissão do
dos jornalistas, dos Sim, apresentadores, sim, dos atores. sim, É meio geral, né? Tipo um etarismo, né? Então o cara ficou velho. Não, esse cara tá velho e tal, não sei o quê. É claro que você tem que considerar, Vitor, algumas coisas. Por exemplo, hoje a dublagem requer de você tenha boa visão, a dublagem requer de você que você tenha foco, que você tenha atenção, a dublagem requer de você que você saiba articular, que você consiga falar frases dublando grandes atores, ou mesmo que sejam papéis pequenos. E tem pessoas, né? Pessoas e pessoas, né? E é claro que as pessoas mais velhas devam ter alguma dificuldade, às vezes, de poder se inserir dentro de determinados papéis, porque você tem que ter... Hoje a dublagem é dinâmica, cara. Você trabalha assim, ó. Você trabalha por hora, você tem que entregar um X número de, a gente chama em anéis, feitos por hora, né? Para poder a dublagem ser feita. Existe um prazo determinado. Olha, eu começo hoje, eu tenho que entregar daqui 3 dias. E conforme a escalação que você tem na mão, dos atores que você escala, você tem essa obrigação de entregar o trabalho num tempo estipulado. Então, muitos atores, provavelmente os mais antigos, dependendo do papel que você vai dar, pode encontrar alguma dificuldade. Mas aí vai muito do bom senso do profissional, né? Do próprio estúdio. Você precisa do meu trabalho? Eu preciso. Então, então eu não vou dar... Eu consigo fazer, graças a Deus, dentro do tempo determinado. Agora tem outros que não conseguem. E isso vale também para jovens, né? Para dubladores mais jovens, né? Que de repente encontrem uma dificuldade ou outra, né? Nesse sentido. Então... Sabe o que eu acho que falta? Um pouco mais de humanidade nesse tipo de processo. Olhando, sabe por quê? Porque é o seguinte... Hoje a gente tem muita tecnologia. Bom, você acompanhou mais do que eu. Então, por exemplo... A grande diferença da dublagem foi exatamente... encaminhamento técnico, né? A diferença, o que encaminhou... Você não precisa fazer todo mundo junto mais no estúdio. Você faz individual. Você não faz ao vivo, radionovela você fazia ao vivo. Não, você faz gravado. Então, você tem microfones melhores que já resolveriam um problema de articulação. A própria questão da inteligência artificial pode ajudar a melhorar no áudio. Agora, a questão do tempo, eu falo assim, digital, se eu pegar a Ivete... Pô, a Ivete não vai conseguir fazer esse texto em 1 hora, mas ela consegue fazer em 2. Tudo bem, Ivete, vamos conversar? Será que a gente consegue fazer um ajuste? Eu tenho certeza que ela topa. Mas eu tenho certeza que você vai assim, pô, topa, entendeu? Eu sei, mas hoje em dia eles não têm essa paciência, né? A dublagem hoje em dia não tem isso. Ela tem o dinamismo, a entrega, os grandes aí, Amazon, Netflix, essas grandes empresas, né, que detêm direitos de muitos filmes, né, que são trazidos para serem dublados, né? Hoje eles são protagonistas aí, são produtores, coprodutores. Então, existe sim hoje você vai na dublagem de cinema, você vê lá um Top Gun, como o Felipe Maia, que hoje dubla o ator Tom Cruise, muito bem, por sinal. Então, existe olha, eu entro com o filme, eu preciso do filme que a data já está para estrear, aí você vai para o cinema, e é tudo assim, é tudo assim. Então, se você não tem exatamente... poder escalar o personagem e ter tudo pautado, bonitinho, direitinho, começo, meio e fim, para entrega, você está fora. Entendeu? Então, existe muito isso. Então, eu tenho um rapaz que hoje em dia, eu faço uma série chamada One Piece, que é Não, você está fazendo desde 99 o One Piece. E faço com o Glauco Marques, que é uma pessoa maravilhosa. Aliás, vou fazer dia 7 com ele agora, o podcast. Ele é um fã meu, ardoroso, né? E ele tem uma história que aconteceu na vida dele por minha causa. Então, eu dublava o Cybercops. Cybercops, eu lembro do Cybercops, então, os policiais do futuro, passava na manchete. Isso, eu dublava o Júpiter. Eu nem sabia, o cara que falou, você dublava o Júpiter. Eu dublava o Júpiter, Você acha que eu vou lembrar? Não vou lembrar, pô. Eu achei que fosse Marte ou qualquer outra coisa lá. Não, você dublava o Júpiter. Então eu peguei um trechinho lá para poder me ouvir, né? Como eu fazia lá há tantos anos, isso na década de 90. E dublando, e eu estava vendo isso, falei, putz, e ele tinha 10 anos de idade e eu recebi, nós fomos abordados para fazer uma gravação, porque eles iam lançar isso no circo. Naquele tempo fazia-se isso, né? Você criava uma história, levava os personagens, né, com a indumentária, vestidos com os heróis, e fazia no circo, lá fazia uma aventura, né? E ele foi assistir isso. Nós fomos convocados, não aceitamos a proposta que nos foi feita, né? Porque era muito
Baixa. Então, muito baixa. E nós não aceitamos, não, mas eles fizeram isso com outros atores, ou outros caras. Né? E ele foi no circo assistir. Ele assistiu, aí ele foi no camarim para ver, para conhecer o Júpiter, né? Ele tinha 10 anos de idade, que era o herói dele. E quando chegou lá, Júpiter, quando o cara foi falar com ele, não era a minha voz, era o cara que, o ator, ou o cara que estava fazendo o personagem, disse que ele chorou demais. Ele falou que ele quis ir embora. Que para ele aquilo foi uma decepção muito grande na vida. E ele me contou isso depois. E hoje ele é um dos diretores, um dos bons diretores que trabalham na área, dirige essa série, dirige muito anime, né? Vai para o Japão, volta. Ele hoje está dentro dessa profissão, fazendo com muita propriedade e com muita competência. E ele ainda assim, o Glauco ainda chama os atores mais antigos para fazer participação nos episódios que ele dirige. Esse tem o meu respeito. E eu vou fazer o podcast dele dia 7. Acho que é a semana que vem. Isso, eu não vou saber. Orlando, teve dentro do ambiente de gravação, em algum momento que você estava gravando, qual que foi o momento mais difícil assim que você presenciou ou passou dentro de uma cabine de dublagem? Nem sei se posso falar cabine, ou estúdio de dublagem, melhor. Não, naquele tempo era o estúdio e tinha uma cabine. Então, que uma os dois tá certo. Era uma cabine feita, sei eu, com Duratex, lá sei eu como eram os nomes daquela época, né? Ela acabou desmontando, caiu em cima da gente. Foi realmente uma das coisas que me marcaram bastante. Eu estava na cadeira e eu ainda machuquei a perna porque ela desmontou e caiu em cima da gente. Putz, porque naquele tempo você dublava com 4, 5, 6 pessoas juntas. Então, era estante aqui, o microfone aqui, uma tela lá na frente e eu... Com a cadeira, eu já ocupava um espaço, porque eu subia na cadeira para dublar muitas vezes, porque eu não alcançava o microfone, né? Uhum. Então, ficava muito difícil para quem estava do lado, né? Então, todo mundo fazia junto, você tinha que dar sua fala, sair, o outro entrar, e não podia errar. Então, nessa movimentação, um deles lá bateu na cabine, caiu em cima do diretor que ficava do lado, né? Antigamente o diretor dirigia dentro do estúdio, hoje não. Então foi realmente um momento de tensão para mim, né? Eu tinha o quê? Acho que 12 anos quando aconteceu isso. Vixe, era novinho. Então eu era criança, machuquei a perna, tal, aquela coisa. Esse foi um dos momentos. E de dificuldade foi exatamente na dublagem do segundo episódio da série De Volta para o Futuro, onde eu tive que... várias vozes. Várias vozes, eu tive que... Né, e dublava junto. Então, muitas vezes, a fala do filho estava junto com a filha, então eu tinha que fazer as duas vozes ao mesmo tempo e era difícil. Ali eu tive um pouco de dificuldade para poder articular as duas coisas, mas... Saiu. Saiu, claro. Mas é exatamente a experiência que você adquire, entendeu? Claro. Então, hoje eu sou um narrador, eu narro e depois eu faço uma voz aqui falando comigo mesmo. Né? E faço aqui e tal. Então, isso, a flexibilidade que eu aprendi na profissão, fazendo vozes caricatas, que é uma das coisas que, modéstia à parte, eu faço bem, então me deu a valorização do meu trabalho. Então, isso é um conhecimento que eu tive muito grande da profissão. Isso ajudou Teve algum momento no estúdio que você estava dublando alguma coisa e você ficou realmente emocionado com a cena e que você teve que segurar um pouco, parar? Sim, isso aconteceu em 1984. Eu me lembro até do dia. Eu dublava uma cena de um filme e eu tinha acabado de perder o meu irmão num acidente. E eu fiz uma cena onde o cara, né, também contracenava com o irmão e na batalha o irmão morria, ele tinha muita identificação com o irmão morreu no braço dele, essa coisa toda, né? E as falas eram muito significativas para mim. Naquele dia eu sou uma pessoa, quer dizer, como todo ator deve ter, né, o seu lado que você sente, né? Então, o seu lado emotivo. Naquele dia eu chorei dentro do estúdio em fazer as falas. Para mim foi um momento marcante na minha vida como dublador. Eu tive que parar, sair da sala, me recuperar e voltar para fazer. Porque as falas eram como se eu estivesse falando, né, com o meu irmão ali que tinha acabado de falecer. E eu soube do falecimento dele exatamente quando eu estava trabalhando, dentro do estúdio. Putz. Então, para mim, juntou muito as coisas e foi um momento muito emotivo na minha vida que a dublagem traz isso. E, claro, a dublagem traz também essa coisa de algumas cenas que você tem que fazer,
nesse sentido, e ela também te emociona bastante. Então, não só eu, alguns dubladores, já presenciei, já fui diretor, já dirigi tanta gente, as pessoas também têm problemas. Alguns se emocionam fazendo determinadas cenas. Isso é muito legal da gente ver o trabalho do profissional, né? Isso é muito importante. Orlando, agora sim, se um menino, Orlando, de 1962, viajasse para o futuro e encontrasse o Orlando agora, de 2025, o que você acha que ele te diria, hein? O que ele me diria? Eu acho que ele me daria, olha, bicho, os parabéns, né, por eu ter sobrevivido, né, diante de tantas coisas, né? Ele me daria os parabéns, porque eu exerci a minha profissão, mas fazendo nisso, fazendo a dublagem, indo e voltando para o futuro, e dizendo, me dando os parabéns, e claro, né, pela formação que eu tive na minha vida, pelas pessoas que trabalharam comigo. E tudo que eu fiz, né, eu dirigi atores globais, eu dirigi um jogador de futebol chamado Edson Arantes do Nascimento, todos conhecem, né? Eu fiz vários atores começarem comigo e hoje estão nas telenovelas de rádio aí, ou melhor, de TV. Então isso para mim seria uns parabéns para mim. Falou, cara, parabéns para você, hein? Realmente conseguiu levar... e sempre ser respeitado no meio, né? Por tudo aquilo que eu agreguei, por tudo aquilo que eu formei as pessoas, que eu ajudei a formar, porque eu não ensinei ninguém. Você não ensina, você ajuda as pessoas, né? E eu sempre fiz isso de muito boa vontade, e mesmo quando as pessoas não tinham condições, eu mesmo dava um jeito de poder falar com elas, porque... É muito difícil esse momento, né? Onde você tem que dizer para o cara, nos cursos de dublagem, que às vezes eu faço, olha, eu acho que você vai ter alguns problemas. E eu não quero ganhar o seu dinheiro em cima, porque o profissional não faz isso, o bom profissional não faz isso. Então eu aprendi na minha vida a ser honesto nesse sentido, né? Porque hoje as grandes escolinhas aí são todas captação de grana, parceiro. Você agrega mais números e o mercado não consegue absorver, então você está fazendo a sua, né? Ó, vou dar aula, cobro e tal, mas não é justo. Porque todo mundo tem um sonho. E esse é um sonho que muita gente tem, como jogar bola, como cantar, enfim. Mas eu não acho justo isso. Então, eu acho que eu diria para mim mesmo, daria os parabéns pela longeva carreira, né? Pela longeva carreira, por ter trabalhado com tanta gente importante, que hoje já não estão mais comigo, mas que passaram na minha vida, os grandes atores, os grandes dubladores. Então, para mim, seria um marco muito importante na minha vida, que eu diria para mim mesmo, parabéns, amigo, você chegou aonde você queria chegar. Orlando, mas agora, você está falando isso, mas você já pensou em parar? Não. Só quando o Papai do Céu quiser. Enquanto eu tiver condições... Mas você nunca ficou de saco cheio e falou assim, puta, não quero mais dar isso aqui, chega, vai, cansei dessa vida, vou vender coco na praia. Não, você sabe que não, Vitor, porque por exemplo, eu comecei dublando, comecei cantando, fui radioator, depois fui ator dublador, de ator dublador eu fui para a TV Bandeirantes em 71, ser ator, né, apresentava um programa infantil, fiquei 2 anos e meio no ar como ator, apresentando um programa infantil chamado Carrossel, onde eu fazia um palhacinho, onde eu cantava no programa e tal. Tinha um programa de auditório de sábado. Depois eu fui fazer uma das coisas que eu te falo, eu consegui fazer futebol, eu fui repórter, né, fazendo um programa muito antigo chamado Desafio ao Galo. Eu fui narrador desse programa. Então, teu pai deve lembrar. Então, comecei como repórter porque eu queria fazer futebol, e eu fiz. Então, tudo que eu quis fazer dentro da profissão, eu fiz, né? Eu quis compor música, hoje eu estou compondo músicas, né? Então, tudo eu fiz, então eu nunca quis parar. Hoje eu tenho projetos, eu estou com um projeto de animação, um projeto de game, um projeto de historinhas infantis, né? Então, eu sempre quis fazer. Então, eu sou um cara dinâmico. Apesar da minha idade, eu sou um cara muito ativo, graças a Deus. Então, eu estou aí para poder trabalhar, poder mostrar o meu talento, que eu ainda acho que tenho, né, para algumas coisas. Então, nunca parei. E falo isso a mesma coisa para os meus filhos.
Os meus filhos hoje já têm uma ideia diferente, né? Principalmente o Rogério. O Rogério, pai, eu vou parar porque a dublagem tá difícil, essa semana eu não gravei, essa coisa toda, então eu tenho que fazer alguma coisa na vida. Eu tô com um filhinho pequeno, que é o Lucas, a minha adoração hoje, 1 aninho e 5 meses, tô com meu filho pequeno, sabe essas coisas? Ele tá querendo parar. Eu falo, não, Rogério, vamos lá, deixa a gente acertar essas coisas dos meus projetos aí, vocês estão junto comigo, sempre, né? Vocês e as pessoas que, de repente, eu tenho um carinho muito grande e que precisam estar aí trabalhando, entendeu? Esses são os que estão, de repente, em casa, como você fala, né? Então, tudo que eu puder fazer para ajudar é minha obrigação. É minha obrigação, como ser humano, principalmente, né? Ajudar o próximo. É minha obrigação. Orlando, agora, se tivesse um filme sobre a sua vida, quem que você escolheria para dublar a sua voz? Dos atores? É. Dos atores hoje, quem que eu escolheria para dublar minha voz? O meu filho, que tem mais ou menos o mesmo timbre que o meu. Os dois são gêmeos, então um que o outro fala, você já tem exatamente o mesmo timbre, né? E eles fariam a voz do pai. Não teria outra. Se eu estou dublando, qual voz mais próxima da minha? Só pode ser um dos meus filhos, né? Que tem o mesmo timbre não, mas a voz parecida com a do pai, né? Então tem muita gente, eu às vezes até te conto isso, há alguns anos atrás, eles como adolescentes, pré-adolescentes, lá, os amigos ligavam para casa e eu atendia o telefone. Na sala, atendia o telefone. Alô? E os caras falavam, e aí, ô seu, de sei o quê, seu viado, não sei o quê. Falei, como é que é? E aí, tudo bem e tal? A voz é igual. Eu falei, amigo, você deve estar falando errado. Senhor, desculpa, tal, não sei o quê. Então, muitas vezes, eu atendi o telefone e os caras falavam, para você ver, né, que quem poderia me dublar? Somente um dos meus filhos, que poderiam ter, né, praticamente um timbre de voz bem parecido com o meu, né? O DNA tá ali, né? Não tem diferença. Orlando, agora é o seguinte, tem diferença em dar voz para um personagem e dar alma pro personagem? Eu acho que as duas coisas, Vitor, estão ligadas, sabia? Porque por exemplo, quando você tem, eu dublei o De Volta ao Futuro, eu sempre digo isso porque foi realmente o grande clássico da minha vida. Você tem que unir as duas coisas, você tem que sentir o trabalho que você está fazendo, né? Então a tua voz, claro, o diretor vai te orientar, olha, a tua voz um pouco mais leve aqui, olha a inflexão que ele está dando aqui e tal, mas o envolvimento da cena é exatamente aquilo que você tem que passar de dentro de você. Como eu te falo das cenas que você tem que chorar, né? Cenas que você tem que chorar é uma coisa que mexe muito com você, por dentro de você. Então, se você não tiver focado, não tiver com a tua alma predisposta ali, naquele cenário, naquela cena, né? Mesmo fazendo com voz embargada, etc., você tem que estar alinhado. Então, eu acho que as duas coisas, quando elas são unidas, juntas, eu acho que a performance do ator-dublador sai muito melhor. Então, você acaba se transformando naquele momento, entendeu? Então, isso quer dizer, a alma e a voz acaba se transformando. Você tem que fazer isso para fazer um bom trabalho, senão você não faz. Fazer o bom trabalho por fazer, hoje eu vou fazer, vou dublar em uma animação, a própria animação. Você tem que ter a voz, você tem que dar a voz, fazer uma coisa assim tal, mas tem que ver a cena, tem que ver a animação. E aí eu te pergunto, você vai fazer voz original? Não sei se está nas suas perguntas, mas eu já te digo a diferença. Então, a voz original, você mostra para mim o desenho do personagem e eu vou criar a voz em cima. Entendeu? Quando você faz uma dublagem, melhor dizendo, o personagem já está desenhado, já está na aventura, já está lá. Né? Como Stitch hoje, que o pessoal está vendo hoje no cinema, fazendo um grande sucesso, então já está o personagem. Então a dubladora que fez, ou os dubladores, no caso, já estão ali fazendo. Voz original é diferente, então você tem que criar a voz. Ali, o personagem já está lá, claro que você vai criar a voz, mas mais ou menos você vai ouvir. É quase uma imitação, né? Exatamente. O que você pode, de repente, dar uma variada e deixar o personagem com um pouco mais de vida, com mais vibração, com mais de dinamismo na cena. Por exemplo, eu dublei o Caco do Muppet Show. A voz dele era diferente. Eu fazia uma voz assim, e aí, Pig, tal, desse jeito. Como eu fazia do George Jetson.
que também, só que a voz do George Jetson era mais aqui, porque ele era o pai, né? Mas o sapinho que eu fazia, então a voz no original era diferente. Eu que modulava a voz diferente. Uhum. E, aliás, quem começou fazendo ele foi o Nelsinho Batista, porque hoje também é um dublador muito querido. Eu era diretor de um estúdio chamado Alamo. Sim. Diretor e coordenador na época. E eu ouvi o Nelsinho fazendo a voz. Eu falei, Nelsinho, acho que essa voz é legal. É assim, tal, é assim. Aí ele foi para o Rio de Janeiro e eu acabei fazendo o resto da série, porque naquele tempo não tinha dublagem remoto, né? Sim. E ele não quis voltar para São Paulo para fazer o restante dos episódios. Aí eu tive que substituí-lo, né? Então isso é muito importante. Então existe as duas diferenças, né, de quando você faz voz original e de quando você coloca a sua voz já num ator ou numa animação que já está feita com voz, com ruídos, com tudo isso. Hoje eu faço um desenho, uma animação chamada Léo, o Guarda da Floresta. Está fazendo sucesso, inclusive, na TV Globinho. Inclusive, são mais de 80 episódios. Uau! E eu faço um guarda que eu falo assim, olá, guardas mirins, tudo bem com vocês, tal? O que vocês estão dizendo sobre esse animal? Então, eles são crianças, né? São 3 ou 4 crianças, né? E ele fala sobre o animal e vão contar a história desse animal que eles estão, né? Que eles, de repente, estão brincando ali com uma girafinha ou com um caramujo. E aí eles contam a história do caramujo, né? Como é que nasce, como é que vive o caramujo. Então isso é muito interessante. Essa é uma série que eu estou fazendo hoje. Eu gravei ontem, inclusive, mais 10 capítulos. Ela termina, acho que a semana que vem. Então, você vê que é tudo uma coisa, né? Mas lá já está lá o personagem. Ele fala assim, tudo assim, com uma voz assim, tal, que é um guarda, tal, brincando com as crianças. Então, mas isso já está dentro de você, né? Uhum. Já fica mais fácil, né? E eu faço essa gravação remotamente. Que legal. Eu posso ir no estúdio, tenho 2 estúdios em casa para fazer gravação. O meu e o dos meninos, né? Meninos não, né? Hoje os caras estão com 40. Quantos anos eles fizeram? 48. Que ano nasceu? 77, fizeram 48. Então é isso aí. 13 de maio. Eles eram 48. Até nisso o Papai do Céu foi bom para mim, né? Me deu 2 filhos de uma vez, já criei os 2. E hoje eu tenho 7 netos. Tá bom? Uau! 7 netos. Neto pra caramba. Neto pra caramba. A minha neta mais velha, a Gabriela, maravilhosa Gabriela, fazendo os eventos dela aí. Vai se formar agora veterinária também, mas é muito ligada à área de automobilismo. Que legal. Sabe? É kartista, corre de kart. Daqui a pouco é bisavô. Eu falei para ela tomar cuidado, né? falei, Gabriela, vai devagar, vai devagar aí. Você não tem pressa para ser bisavô, Não. É a Gabriela de 23, o Enzo de 17, a Júlia de 13, o Gustavo de 10, a Liris de 7, a Yasmin de 3... Olha só. E o Luquinhas agora de 1 e 5 meses. Que é a minha alegria. Então, você vê como a vida é boa pra gente? Muito bom. Para mim, família é tudo. Então, para mim, foi boa demais. Orlando, eu só posso te parabenizar pela sua carreira, por tudo que você fez e desenvolveu. Estou muito feliz com o nosso bate-papo. Eu que agradeço. E pra gente fechar, eu tenho uma pergunta. Pois não. De todos os personagens que você fez, dublou, criou, desenvolveu, enfim... se você pudesse convidar um para jantar, quem seria? Eu tenho vários, né? Esqueci até de falar do Mickey, né? Você fez o Mickey, Fiz a voz do Mickey, muitos anos. Mas seria, sem dúvida alguma, o Michael J. Fox, né? Que marcou muito. E hoje ele tem seríssimos problemas de saúde, né? Sim. Mas seria o que marcou a minha carreira, né? A minha vida. Né? Pelo trabalho que eu fiz, uma trilogia tão famosa, né? Seria se ele pudesse sentar Mark do lado McFly. dele, Mark McFly. Seria o cara que eu escolheria para a gente bater um papo, trocar ideias, conversar das coisas que ele viveu, né? Inclusive tem um livro dele agora, né? O meu amigo ali, a gente deve passar lá da editora agora, chama-se Um Otimista Incorrigível, que ele contando a história de como ele pegou a doença. E eu quero ver se eu consigo fazer um audiobook com a minha voz. Legal, isso seria muito legal. Então vamos ver se a editora aceita essa. Não, vai aceitar. Ia ser muito essa legal. Minha oferta e fazer isso com a minha voz, contando, né? Enquanto eu estou aqui ainda, a história do problema da doença dele, que é muito interessante o livro. Então,
Esse seria um dos personagens que eu convidaria. Mas tem tantos outros na minha vida que eu fiz, meu Deus do céu. Não sei se eu estou esquecendo de algum. Eu fiz um game também, que ficou famoso, né? Que foi o Hugo. Nossa, o Hugo foi, é verdade. Você não tem chororô, esse jogo acabou. Foi uma voz que eu criei para ele, assim, tal. E que fez muito sucesso, né? Foi o primeiro game e o único, né, da televisão brasileira. Eu fiz muito sucesso com esse game e ficou tão pouco tempo no ar, né? Mas marcou muito, porque putz, o pessoal assistia muito. Nossa, foi na época, como assim, o jogo no telefone e tal. Isso, o jogo era uma coisa maluca. Nossa, na tecla. O Hugo foi uma das coisas importantes da minha vida também, assim como tantos outros personagens, Johnny Quest, que eu fiz também. Olha, veja só, né? Monkeys, enfim, muita coisa, do que eu lembro, né? Outro dia eu recebi de um fã um filme que eu fiz do Daniel Boone, lá atrás, né? Eu tinha acho que uns 14 anos. E eu fiz um ator que depois eu vim fazer com o Rolando Boldrin, dublando comigo. Rolando Boldrin, um nome fantástico, né, da história, da música, dos contadores de causa. Esse é uma das pessoas que eu gostaria de ter entrevistado também, mas não deu tempo. E eu dublei o Kurt Russell, que é um ator famosíssimo, né? Claro. Ainda está entre nós, o Kurt Russell. E eu não sabia que eu tinha dublado o Kurt Russell ele com 14 anos. Eu sabia que eu tinha dublado ele na série chamada As Viagens de Jamie McFeeters, onde foi uma série maravilhosa, que era as carruagens que atravessavam o oeste, né? E cada parada que eles tinham, acontecia uma aventura, né? Ali. E quem dublava meu pai era o Rolando Boldrin, começando a carreira dele. Olha só como é que são as coisas, né? Do meu lado ali, eu com o Rolando Boldrin, dublando uma série de mais ou menos 16 episódios que eu fiz com ele, e eu já dublava o Kurt Russell. Ele tinha, na época, uns 14 anos. E um fã me mandou um trecho do Daniel Boone, na época feito na IC, bem no comecinho, eu dublando o Kurt Russell. Eu não sabia, não lembrei. Aí que eu comecei, falei, nossa... Aí eu dublei o cara, olha eu aqui de novo, fazendo a aventura. Eu não assisti o filme até o final. Mas, né, são atores da minha vida, né, que o Keanu Reeves, outro ator que eu dublei no Matrix. Sim. E no Frankenstein também eu dublei o Kurt Russell. Então, são tantos atores famosos que eu já fiz que, de repente, eu acabo esquecendo. Né? Mas está aí, para comprovar com vocês, quem quiser pode entrar lá no... que eu tenho algumas coisas gravadas lá que podem... saber um pouco mais da minha profissão. Muito bom, Orlando. Fiquei muito feliz que você... Eu te agradeço o convite. Veio. Imagina. Agradecer o Felipe que fez a ponte Felipe, aí entre nós. Ele podia estar aqui, viu? Eu falei para ele pra gente fazer algumas coisas, que fica indo no Rio, não sei o quê. Eu falei, Felipe, muda logo para São Paulo, vem para cá. Mas você sabe que o grande... Aquilo que ele mais quer fazer é mudar para São Paulo, né? Você sabia disso? Sabia. Toda vez ele fala isso para mim. A gente foi almoçar agora, acho que mês passado. Ele esteve em São Paulo, a gente foi almoçar juntos. E ele fala, não vejo a hora de vir para São Paulo, mas eu tenho tanta coisa no Rio. Eu falando, mas hoje tem um remoto. Então, às vezes, ele vem para cá dublar os papéis que os estúdios exigem que seja presencial. Então, ele vem para cá. Então, não, mas o próprio Oberdan é a prova disso. Porque ele era do Rio de Janeiro, mudou para São Paulo. E o Oberdan ainda... Né, que é um monstro, né? Que e o Oberdan ainda, ele tem uma coisa que é o seguinte. Quando ele mora em Airbnb. Então, aí de repente ele fala, não, vou para Portugal. Aí ele vai lá e fica 3 meses morando lá e trabalhando fora, entendeu? Remoto. Tudo ele faz assim, não, agora eu vou lá pro sul. Não, agora eu vou... É nômade. Então ele fica. Hoje a tecnologia ajuda muito, te dou né? até uma ideia. O dia que o Felipe estiver aqui, você convocar a gente, se o Uber vamos. Vamos lá bater um papo lá no meu programa. Vamos, eu te garanto que vai ser, olha, que vai ter de histórias aí para você. Não vai faltar. Nossa, maravilhoso isso. Muito legal. Orlando, obrigado. Fiquei muito feliz. Até o próximo papo. Eu te agradeço. Quando quiser, trago a família, trago as pessoas aí para você poder entrevistar e contar um pouco mais desta arte mágica que é a arte da dublagem no Brasil, né?
É isso aí. O que você precisar, estou às ordens. Muito obrigado a você, a sua esposa que me atendeu com muito carinho, seu pai que está aí nos mantendo ali tecnicamente. Aqui. É isso aí. Então, isso aí é muito importante. A família está unida e quando a família está unida, as coisas acontecem de maneira satisfatórias. Muito obrigado. bom. Obrigado. E ó, a De palavra coração. certa que o Orlando usou aí é mágico. E ó, espero que você tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Aproveita para ver a entrevista com a Ivete Jaime e a entrevista também que eu fiz com o Felipe Maia. Tá aqui no canal. Vejo você no próximo. Minha rede social, se você permitir. Claro. Né? Então, o meu Instagram, Orlando Vigiani, com 2 Gs. Vigiani, só isso. Orlando, vai lá, entra lá e a gente bate um papo. Se você quiser, voltamos, você se fala comigo. As informações que você precisar, estou à sua inteira disposição. Valeu. Assim como os fãs. Muito bom. Obrigado.